Olá, classe A! Sejam muito bem-vindas à nossa aula Cílios, Função, Anatomia e Ciclo de Vida. Nós vamos começar essa aula entendendo qual que é a função dos nossos cílios, que é muito mais do que a função estética, né? Que é embelezar. Tem gente que acha que o cílio está aí só para passar rímel, para fazer extensão, né? Para embelezar o olhar, mas na verdade não. Ele está aí porque ele tem uma função para o nosso olho. Vou fazer o nosso olhinho aqui. Os cílios, ele tem a função de proteção. Ou seja, ele protege o nosso olho de poeiras, micro-organismos, tudo aquilo que quer entrar dentro do nosso olho. Então, o cílios ele está aí para proteger, ele cria uma barreira por cima do olho para não deixar que isso entre dentro do órgão, tá? E ele também tem uma outra função, que é uma função de sensor. Sempre que um objeto ou um inseto ele vem em direção ao nosso olho, a gente imediatamente fecha o olho. Então, esse movimento de reflexo, ele também é composto pelos nossos cílios. Ele auxilia aí nesse reflexo do nosso olho para a gente fechar sempre que algo vai entrar dentro do nosso olho. Então, a função dos nossos cílios é proteger os nossos olhos de micro-organismos, insetos e poeiras. Meninas, a gente deu uma pausa aí na nossa terceira aula para falar a nossa terceira palavra-chave, que é merecedora. Se você pulou as demais aulas, você vai ter que assistir todos os vídeos para você achar a palavra-chave 1 e a palavra-chave 2. Somente com todas as palavras-chave vocês vão conseguir o certificado. Os nossos cílios, eles são semelhantes aos cabelos da nossa cabeça. Eles podem chegar aí até 0,25 milímetros de diâmetro, que é a espessura, ou seja, a grossura do fio. Essa espessura, ela depende muito da etnia, da raça de cada pessoa. Então, assim, pessoas asiáticas, elas tendem a ter os cílios mais grossos. Pessoas que são mais claras, dos cabelos loiros, elas tendem a ter os fios mais finos, né? Isso vai depender muito, então, da raça, da etnia de cada uma delas. Lembrando que aqui no Brasil a gente tem uma mistura, né, muito grande de raças. Então, não dá pra gente especificar que aqui no Brasil a média da espessura dos cílios é 0,20, 0,18, por exemplo. A gente precisa observar cada cliente, né, cada pessoa, para a gente poder entender aí qual que vai ser o peso que a gente vai poder colocar em cima de cada cílio. Meninas, agora nós vamos entender o ciclo de vida dos nossos cílios. Porque assim como os nossos cabelos, os cílios eles também têm fases. Ou seja, eles nascem, eles crescem e eles caem. E muita gente não sabe disso, né? Essa fase desse ciclo de vida, ela tem uma duração de 90 a 150 dias. E a gente perde, em média, de 2 a 4 cílios por dia. Isso em pessoas que estão saudáveis, tá? Essa queda, ela acompanha a queda dos cabelos da cabeça. Então, se o cabelo da cabeça está caindo, seja por qualquer que for o motivo, deficiência de vitamina, alteração hormonal, enfim, estresse, qualquer que seja o motivo, essa perda aqui ela aumenta, tá? E por causa desses cílios que caem todos os dias, a gente precisa fazer as manutenções periódicas, é um dos motivos das manutenções. As clientes, muitas das vezes, elas não sabem disso, tá? Elas acham que os cílios nascem ali e ele fica pro resto da vida, porque essa queda, ela não é tão visível, né? Igual o cabelo da nossa cabeça, mas ela existe. O ciclo de vida, ele é composto por 3 fases. Primeira fase, a fase anágena, que é onde os cílios, ele tá começando a crescer. A gente chama essa fase de lashes babies, que são aqueles cílios bem pequenininhos. Esses cílios, eles são muito frágeis, é como se fossem bebezinhos mesmo, estão acabando de nascer. Então, nessa fase, a gente não acopla a extensão de cílios, porque se eu pego um cílios bebê, vou fazer aqui a comparação, tá aqui. Se eu coloco, aqui eu tenho um cíliozinho bebê, tá? Se eu pego uma extensão e eu colo aqui em cima, é a mesma coisa de eu pegar 300 quilos e jogar sobre as minhas costas, eu não vou suportar.
Esse Lash Baby também não vai suportar o peso da extensão. Ele vai cair, ele vai morrer, né, antes da hora. Então, a gente não usa os Lash Babies, tá? Para fazer a extensão de cílios. Essa fase, ela tem uma duração aí de 30 a 45 dias. Após esses dias, né, a gente passa para a fase catágena, que é a segunda fase do nosso ciclo. Nessa fase, os cílios ele se encontra jovem, tá? Ele tem força e ele tem vitalidade. É a fase ideal para a gente acoplar a extensão de cílios. Então, a gente tem uns cílios ali um pouquinho maior, que vai suportar o peso da nossa extensão. A gente vai ver aí na prática como diferenciar uns cílios da fase anágena para a fase catágena. Tem média aí de duração de 2 a 4 semanas, tá bom? Após esse tempo, o cílios ele vai passar para a fase telógena, que é a fase onde ele está velhinho, ele já está enfraquecido, está prontinho para cair. A característica dessa fase é que geralmente os cílios eles são bem grandes, bem longos, tá? Comparado aos demais cílios, e eles costumam ficar tortos. Eles não ficam alinhados com os outros cílios, eles vão, é como se os cílios estivessem para cá e os cílios na fase tenógena estivessem assim, ó. Eles são bem tombadinhos. Também não é a fase ideal para a gente acoplar a extensão de cílios. Muitas das vezes, esses cílios na fase telógena, ele não vai estar tortinho, ele pode ser que ele está alinhado ali e ele vai cair dali de 2 a 3 dias depois que você coloca a extensão. Não tem como saber, tá? Que esses cílios aqui, ó, que está perfeitamente alinhado, por mais que ele está longo, não dá para saber que ele está na fase telógena. Então, a gente, Lash, vai vir e vai acoplar ali uma extensão por esses cílios. Por isso que acontece de, às vezes, a cliente colocar a extensão, passar ali 1, 2 dias, ela fala, nossa, minha extensão começou a cair. Pode ser que você usou cílios na fase telógena sem saber, tá? Isso é totalmente normal. A gente só consegue identificar que o cílio está na fase telógena quando ele está fazendo esse movimento aqui. Ele está bem longo e está tortinho. Aí a gente sabe que está na fase telógena, a gente não vai fazer a acoplagem nesses cílios, tá bom? Então, resumão da aula. Ciclo de vida, 3 fases, e a fase ideal para a extensão de cílios é a fase catágena, onde o cílios está com força e vitalidade. Agora vamos entender aqui na prática como diferenciar, olhando ali os cílios da sua cliente, quais essas 3 fases. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui as fases que a gente aprendeu na aula teórica. Olha só, esses pequenininhos aqui, ó. Esses pequenininhos aqui, olha como tem uns bem pequenininhos, são os Lash Babies. Primeira fase do ciclo, fase anágena, tá? Vamos ver se a gente acha mais aqui Lash Baby. Aqui também tem Lash Baby, ó, bem aqui. Que são cílios, aqui mais um, que tá crescendo. A gente não pode sobrecarregar esses cílios aqui com o alongamento, não. Agora, olha, esses cílios aqui que estão alinhados e saudáveis, ó, estão todos na fase catágena, que é a melhor fase pra gente colocar a extensão de cílios. Conseguem ver? Todos esses, ó, saudáveis. Claro que vai ter alguns aqui que vai estar na fase telógena, que a gente não vai saber identificar. Mas olha esse aqui, como que ele tá longo. Deixa eu isolar ele aqui. Esse aqui, longo e bem tortinho. Esses cílios aqui provavelmente vai cair daqui 2 dias, 3 dias. Já tá na fase telógena, finalzinho do ciclo. Então, nesses cílios aqui, a gente não acopla a extensão, porque ele vai cair rápido. E também pelo fato dele estar torto assim, a gente não vai conseguir alinhar. Vamos ver se a gente acha mais aqui na fase telógena. Geralmente, a fase telógena são esses fios bem longos, aqui mais um, ó. Mas dá pra usar. Esse daqui, por exemplo, dá pra usar. Ele tá bem alinhadinho, bem retinho. Quando esses cílios cair, o cliente com certeza vai voltar, né, pra fazer as manutenções. Aqui mais um, ó. Deixa eu isolar um Lash Baby aqui, pra vocês verem.
O Lash Baby, ele é bem fino. Olha, ele é bem fininho e bem pequenininho. Já esse que tá do lado, ele já tá maior. Faz catágena, um Lash Baby e faz anágena, Lash Baby faz catágena, cílios jovem. Aqui também a gente tem catágena. Aqui a gente tem Lash Baby.